Vamos falar mais então sobre esse cenário da pandemia no nosso país. Vamos conversar com o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Ilames Freire. Secretário, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa, lhe escuto muito bem. Secretário, a pressão é evidente, né, em cima do sistema de saúde de diversas cidades no nosso país. A gente acabou de ouvir relatos de algumas partes específicas, mas o todo está pressionadíssimo. O que dá para fazer nesse momento? A gente está vendo volta de medidas mais restritivas. O cenário geral pode ser analisado de largada de um jeito único ou sim a necessidade de medidas mais graves aqui e ali. Como é que está o retorno? O que o senhor tem ouvido? Bem, Mona Lisa, primeiro agradecer o espaço que você está cedendo mais uma vez a gente, ao Conasems, que a gente agradece bastante. Nós estamos vivendo esse cenário há mais de ano e esse momento é um momento de bastante preocupação. Claro que para nós não é novidade, nós sabíamos que o sistema ia ser pressionado, aquilo que está acontecendo na Europa está sendo transportado para o Brasil. Nós estamos vivendo um momento extremamente crítico, os leitos de UTI estão sendo pressionados. Nós estamos com 80% dos testes realizados de antígeno nos municípios dando positivo. O que nós, nesse momento, nos alenta um pouco é saber que o processo de vacinação está avançado no país e que nós, nos municípios, estamos muito atentos ao que está acontecendo. Acredito que com a recuperação dos dados do Ministério da Saúde, através do Conecto SUS, nós poderemos monitorar qual a região do país que está sofrendo mais pressão e, com isso, nos anteciparmos com a abertura de leitos clínicos, com a reativação dos leitos de UTI e, com isso, tranquilizarmos a população de que nós não iremos passar mais por aqueles problemas que passamos no ano de 2021 com a pressão do sistema e a falta de leitos. Essa instabilidade, de fato, dificulta uma ação mais pontual e também o retrato verdadeiro da situação, né, secretário? Claro, porque sem a informação concreta, os próprios cientistas não têm como nos orientar, nem nós podemos consolidar os números e estudar de que forma vamos intervir. Mas eu acredito que essa recuperação está sendo permanente, nós iremos estar tomando as decisões devidas, nada mais diferente do que o que fizemos até hoje. Monitorar, agir de forma rápida, dando à população a oportunidade de ter acesso aos serviços, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento, discutindo Ministério da Saúde, secretarias estaduais e Conasem, no sentido de nós darmos o suporte necessário e evitarmos o que aconteceu no passado com a falta de leitos, falta de oxigênio e falta de medicamentos. Sim, sem dúvida. Não, esse é um trauma que o brasileiro vai carregar para sempre. Impossível esquecer, inclusive, o que foi, né, o começo de 2021. Colocar os nossos analistas, claro, para participar da entrevista. Yuri Pita chega no papo também. Yuri. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, presidente. Obrigado por estar conosco. Mais cedo hoje, conversei com o seu colega daqui de São Bernardo do Campo, Geraldo Repli, que é, inclusive, presidente do COSEMS, né, do Conselho dos Secretários Municipais daqui do estado de São Paulo, e ele estava me relatando ali como é a situação, não só da cidade dele, mas de várias cidades aqui de São Paulo, de perda de 10% a 15% dos profissionais de saúde semanalmente por causa dos casos de infecção, seja por Covid, por outras doenças ou por afastamento pelo contato. Mas a demanda tem aumentado, inclusive levado à internação também em casos mais complexos. Esse cenário, qual o cenário que o senhor tem ouvido de outras regiões em relação especificamente a essa perda de funcionários, de profissionais de saúde que acabam tendo que ser afastados? Como resolver isso? As prefeituras têm capacidade de conseguir contratar mais profissionais ou é um trabalho, infelizmente, de enxugar gelo, porque todas estão também no seu limite? Bem, Yuri, um abraço a você e parabéns pela pergunta. Manda um abraço para o Geraldo, um grande amigo, nosso diretor do Conasems também, tem dialogado bastante referente aos problemas de São Paulo. Claro que essa variante ela é muito mais ágil do que as anteriores e ela atacou muito forte o sistema de saúde. Nós estamos vivendo hoje uma média de 10% a 15% dos trabalhadores em saúde que estão em casa inativados. Os municípios, por mais que queiram contratar, não têm esses profissionais no mercado.
os serviços estão todos lotados, porque nós estamos vivendo um momento onde não é só enfrentar a Covid, nós temos uma epidemia interna de gripe, de síndrome gripal, de arbovirose, de enchentes e diversos problemas regionais. Então, tudo isso requer dos profissionais de saúde um envolvimento grande nesse processo de controle dessas epidemias e da pandemia também. Então, nesse momento, o que nós temos orientado aos municípios é que protejam as suas equipes, usem as máscaras P95, as máscaras orientativas que nós temos recebido parte dos pesquisadores para diminuir a transmissibilidade. Que nós possamos ter o mínimo de profissionais possíveis afastados do serviço, porque nós não sabemos como será o comportamento nos próximos 10, 15 dias dessa pandemia no país. E se nós tivermos um grande número de profissionais afastados do serviço, será muito difícil para nós enfrentarmos, porque nós não temos como repor esses profissionais e corremos o risco de ter leitos de UTI suficientes, leitos clínicos suficientes, consultórios abertos, material e equipamento, não temos mão de obra para poder atender a população. Meu Deus do céu, a gente não quer ver isso de jeito nenhum, né, secretário? Secretário, a Thaís Arbex também vai fazer uma pergunta, mas a Thaís tem uma apuração importante sobre esse contexto, claro, que nós estamos tratando, que tem a ver, então, com os autotestes e também a questão do uso da Coronavac para as crianças. A Thaís Arbex está posicionada e pode entrar já? Pode, está aqui. Diga, minha lindeza, eu achei que você ia aproveitar o aniversário, mas veio com a apuração e pergunta, então venha, diga. Mona Lisa, boa noite, secretário também. A Anvisa acaba de divulgar a agenda dessa semana e ficou decidido que nesta quarta-feira a diretoria colegiada vai analisar a autorização para a comercialização dos autotestes e na quinta-feira será realizada a reunião sobre o pedido de uso emergencial da Coronavac para crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos. Então, estão marcadas essas duas audiências. Importante também a gente dar crédito para a nossa analista, a Renata Agostini, claro, que tinha antecipado essa informação hoje mais cedo no 360, Mona Lisa. Ótimo, nosso timaço. Só fiquei com uma dúvida, Thaís, antes da sua pergunta. Na quinta-feira também a gente já pode ter a decisão, é isso? Em relação à Coronavac, é isso? Depois da reunião já pode sair a decisão? Isso, essa é a expectativa. Estão marcadas as duas reuniões, tanto a do autotestes quanto a da Coronavac. E, segundo informa a Anvisa nesta nota, Mona Lisa, essas duas reuniões serão transmitidas também, como já aconteceram com outras que a gente também acompanhou ao vivo. Ótimo, minha querida. Bora lá na pergunta. Secretário, aproveitando, é claro, essa informação que a Anvisa acaba de divulgar, quero saber o que o senhor considera, qual que é a expectativa do senhor em relação a essas decisões, principalmente no que diz respeito à possibilidade da gente ter mais uma vacina para crianças aqui no país. Bem, a nossa expectativa é extremamente positiva. Nós precisamos aumentar o arsenal de vacinas dentro do PNI, o máximo de vacinas possíveis, e a Coronavac é uma vacina que iniciou o processo de imunização dos trabalhadores no Brasil, é extremamente útil no momento que nós mais necessitamos, e se ela for aprovada, nós iremos utilizar ela de alguma forma para nós imunizarmos as nossas crianças. O que nós não podemos é abrir mão de nenhum tipo de imunizante, nenhum tipo de proteção para que nós possamos proteger a sociedade. Os autotestes, eles são extremamente necessários. Nós precisamos implantar o máximo de testagem possível para poder isolar essas pessoas, para poder termos conhecimento do comportamento dessa doença nas regiões e nos municípios brasileiros. Só assim nós tomamos nossas decisões. A Coronavac, como repito anteriormente, é uma expectativa muito grande nossa para que ela seja aprovada, para que junto com a Pfizer nós possamos imunizar o mais rapidamente possível essas crianças, que é o que a sociedade brasileira espera, conforme demonstrou as pesquisas e conforme demonstram os números das pessoas procurando vacina no Brasil afora. Sem dúvida, a adesão maciça, né? Secretário, agora quem participa é o nosso analista, o Lorival Santana. Oi, Lorival, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Secretário, aqui no estado de São Paulo, 80% das pessoas internadas em UTIs
não foram vacinadas. Isso é bastante parecido com o resto do mundo, que está, por isso, adotando medidas para, de uma forma ou de outra, obrigar as pessoas a se vacinarem, ou cobrando multa, já que o custo dessas internações é dividido com toda a sociedade, ou criando mecanismos mesmo para dificultar bastante o acesso a uma série de serviços daqueles não vacinados. Diante desse quadro que o senhor está mostrando aqui, existe algum estudo, alguma discussão entre os secretários municipais para propor medidas para, enfim, incentivar de forma mais vigorosa aqueles que ainda não se vacinaram a se vacinar? Bem, nós temos trabalhado diuturnamente junto ao governo federal, governos estaduais, né, a iniciativa de campanhas publicitárias. Nós precisamos colocar o mais rápido possível campanhas publicitárias demonstrando isso que está acontecendo no Brasil. Nós hoje, a cada 10 pessoas que estão internadas em um hospital, no Brasil afora, não estou falando nem de UTI, com Covid, 8 não tomaram vacina. Isso é muito preocupante para nós. Nós temos um sistema pressionado, então as pessoas precisam se conscientizar da importância da vacina. E Brasil afora, os municípios, os estados têm feito o seu papel, feito campanhas publicitárias, incentivado a população. Mas nós precisamos de coisa mais forte, de uma campanha nacional, liderada pelo Ministério da Saúde, em âmbito nacional, através de toda a imprensa nacional, demonstrando a importância da vacina e conclamando a população a se vacinar. Acredito que isso acontecendo, nós iremos superar o mais rápido possível esse negacionismo com relação a tomar vacina e conseguiremos avançar nesse processo de imunizar toda a população e, com isso, livrarmos a população desse mal que tanto nos assola, que é o combate a esse vírus, que nos cria muitos problemas. Não tenha dúvida, não é o problema só econômico, é o problema social e agora é o problema que nós estamos vivendo, que é justamente reviver aquilo que nós vivíamos há um ano atrás, que é a reocupação dos leitos de UTI. Isso é preocupante, né? E aí nós não podemos viver o que vivemos no ano passado, a escassez de medicamentos para intubação, a escassez de oxigênio. Acho que nesse ano nós estamos melhor preparados e não iremos deixar chegar a tudo isso. Já está demonstrado, né? Se nós vacinarmos a população, eles vão se contaminar. Aliás, vão se contaminar, mas não irão precisar de leite de UTI, porque a vacina ela tem esse papel fundamental, que é da deshospitalização do doente de Covid. Sim. Lorival e secretário, vocês que nos acompanham, falando sobre campanha, o Lorival partilhou comigo uma campanha que ele adorou. Lorival, papai de uma lindeza de 3 aninhos, é uma publicidade específica do governo de São Paulo, né, Lorival? A galinha pintadinha, vacinada, virou a galinha vacinadinha. É isso que a gente está tratando, né? Mas estamos falando de iniciativas locais. Quando o secretário se refere a uma campanha nacional, sim, uma não, 2, 3, 5, 10, 20, quantas forem necessárias. Lorival, obrigada, querido. Secretário, ainda sobre o senhor falando sobre a campanha, né, que precisamos de uma campanha com uma coordenação nacional. No começo do nosso papo, o senhor disse que tem conversado bastante com o Ministério da Saúde. Essas conversas estão em que tom para atenuar que problema imediato de agora? O que é exatamente, qual é a demanda principal nesse momento? Além, claro, de testes e além também do apoio, né, logístico também do Ministério da Saúde para uma demanda maior em várias partes do nosso país. Bem, Monalisa, nós temos o sistema tripartite, com papel predefinido. O SUS tem o Ministério da Saúde, que tem o papel de coordenador do processo, os estados, que têm o seu papel de logística, de apoio, e o município, que é o executor dessa campanha de vacinação. Então, a pandemia, como o Supremo bem definiu, cada um tem seu papel, e são concorrentes entre si. Então, eu dialogo permanentemente com o ministro da Saúde, com o Queiroga, com toda a sua cúpula superior, demonstrando para ele aquilo que eu tenho visto no país. A aquisição de vacinas, antecipar essas cotas de vacinas, principalmente nesse momento, de vacina para vacinar as crianças. Nós temos agora a previsão de 3,5 milhões, 4 milhões de doses até o final do mês de janeiro.
Ao primeiro trimestre, 20 milhões de doses. Nós queremos antecipar isso, ver se a Pfizer consegue, ao final de fevereiro, ter entregas 20 milhões de doses, que a gente possa antecipar também a entrega das segundas doses, que a gente possa aumentar o número de testes. O ministro me falou que está numa tratativa com a Fiocruz para poder comprar mais uma quantidade de testes. Esse mês de janeiro, ainda aqui no final de janeiro, vai ser encaminhado para os municípios mais de 20 milhões de testes. Então, tudo isso nós temos tratado com o Ministério da Saúde no sentido de nós darmos o suporte aos municípios, feita essa interlocução de demandas, e que o Ministério possa, com tranquilidade, fazer o seu papel, que é comprar, adquirir, distribuir para os estados, e o estado nos entregue para que a gente faça o papel que nós fazemos, que é administrar a vacina no braço da população, fazer o teste daquelas pessoas que procuram os serviços e, com isso, diagnosticar e, em conjunto, tomarmos as decisões que precisam ser tomadas. Sem dúvida. Ô, secretário, muito obrigada por atender ao nosso convite, participar aqui do papo. Até uma próxima. Eu espero a gente trazendo um cenário mais animador. Meu Deus do céu, como eu desejo isso. Muito obrigada, secretário. Muito obrigado, Mona Lisa. Obrigada aos nossos analistas também que participaram do papo.